Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Abra sua Bíblia agora, Atos capítulo 20, é oração e palavra. Atos capítulo 20, oração e palavra, palavra e oração. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Precisamos criar mais e mais a cultura da oração. Aliás, eu vou reforçar, nós temos aqui o cantinho da oração, todo domingo, às 17h30. Cadê você? O nosso colégio pastoral, todo primeiro domingo do mês, está orando aqui. Reunião de oração online, SAF e o PH, cadê você? Online, não precisa nem sair de casa, hein? Vai ter uma vigília já marcada agora, em março, hein? Uma vigília aqui em março, já está agendada já, em parceria com a nossa SAF. Atos 20 e 24. E a partir do 24 vamos expor todo o capítulo, parte 2 hoje. Atos dos Apóstolos, Palavra de Deus, capítulo 20, versículo 24 apenas. O que é que diz o texto sagrado? Muito bem, Deus seja louvado. Há 8 dias aqui estivemos, e aqui estando, apresentamos o tema do capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos. E o tema do capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, ele está lá no versículo 24. Quando Paulo diz, não tenho a minha vida por preciosa. Numa paráfrase ele está dizendo, existem coisas mais importantes do que a minha própria vida. É isso que ele está afirmando. E para que essas coisas aconteçam, eu não preservarei a minha vida. E para que essas coisas aconteçam, eu não medirei esforços. É isso que ele está dizendo. Não tenho a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Só nesse versículo ele já diz tudo no poder de síntese. Mas em todo o capítulo nós encontramos Paulo elucidando para nós, mastigando para nós o que ele afirmou no versículo 24. Daí o tema, o que é mais importante do que a nossa vida? Paulo é paradigma perfeito para nós. Paradigma perfeito não por ele mesmo, mas por aquele a quem ele representou. Por aquele para quem ele viveu e a quem ele serviu, Jesus. O que é mais importante do que a minha vida? Paulo respondeu. Ele respondeu porque o capítulo 4, ele não só se restringe a dizer o que Paulo pregou, mas como Paulo viveu. Eu poderia mudar o tema e trabalhar isso aí. O que pregar e como viver. Ou seja, a coerência da fé. O tema poderia ser a coerência da fé. Olha como a Bíblia é rica. E quando você navega pela homilética bíblica reformada, você se deleita. Porque eu poderia mudar o tema aqui agora. E trabalharia a coerência da fé. Pois o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, também dá base para essa temática. Porque ali, o narrador Lucas está narrando o que foi que ele pregou na sua caminhada apostólica. Mas, ao mesmo tempo, o narrador Lucas está narrando como Paulo viveu. A coerência da fé. Mas esse mesmo capítulo nos oferece base total para o tema. O que mais importa? O que é mais importante, Lucas, do que a minha própria vida? Entendeu, Érica? Tamires? Há 8 dias
nós elencamos aqui 5. Vamos apenas relembrar e vamos continuar. Primeiro, vamos ler o versículo aqui, Atos 20, do versículo 1 até o versículo 6, mais ou menos. Vamos fazer uma leitura bem pausada, mas ao mesmo tempo não podemos perder tempo. Vamos lá, Atos 20. Preste bem atenção, se você tiver uma caneta aí, grife na sua Bíblia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar quem? Os discípulos. E aí o que foi que ele fez quando eles chegaram? Tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo novamente, grife aí, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Só até aí mesmo. Paulo manda chamar os discípulos para quê, gente? Encorajá-los. Entendeu, gente? Paulo manda chamar os discípulos para encorajá-los. Isso é Éfeso, hein? Aí ele sai de lá, atravessa aquelas terras, e o que é que ele faz? Na medida em que ele vai atravessando as terras, o que é que ele faz, gente? Fortalece os discípulos. Então, número 1, já dissemos aqui há 8 dias. Ele deixou bem claro, muito mais importante do que a minha vida é fazer discípulos e encorajá-los no Senhor e para a glória do Senhor. Muito mais importante do que a minha vida, disse Paulo, é fazer discípulos para Cristo. Está aí, gente, o texto narrativo, ele tem um objetivo, mostrar por trás do texto o propósito maior. Mostrar que por trás do texto existem princípios, existem valores do reino, princípios e valores do reino. Existem propósitos maiores. Paulo está dizendo, olha, mais importante do que a minha vida é fazer discípulos para Cristo. É encorajar os discípulos de Cristo. É alinhá-los, é exortá-los. A palavra exortar aí, ela vai para além do que muitas vezes imaginamos. Ela tem aí a ideia de vão, não parem, não desistem, cabeça erguida. Vocês entenderam por que eu gosto de encorajar a igreja? Porque isso é trabalho pastoral. Entenderam? Número 2, o que é mais importante para Paulo, e também deve ser mais importante para nós, mais importante do que a nossa vida, muito mais importante do que a vida de Paulo, disse Paulo, é a palavra de Deus pregada com profundidade, simplicidade e objetividade. Versículo 7, vamos lá. A partir do 7, toda a igreja. Nós nos reunimos a fim de partir o Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, até a meia-noite, só até mesmo. Já basta, porque essa perícope aí, ou esse trecho se concentra nisso. Queridos, no dia do Senhor, ele reuniu a igreja do Senhor daquela cidade, pregou a palavra e partiu o pão. Quando você encontrar essa expressão, partiu o pão no Novo Testamento, está apontando para um dos sacramentos, a ceia do Senhor. Ele pregou a palavra, aconteceu aquela tragédia, não é? Aí aconteceu um milagre, para vocês perceberem que depois de uma tragédia tem milagre de Deus. Muitas vezes Deus consente momentos ruins, não como fim em si mesmo. Ele consente os momentos ruins, para que logo em seguida venham os momentos bons. Deus usou Paulo, ressuscitou aquele jovem. Mas o tema aí é, Paulo pregou. Entendeu, Galdino? Pregou. Muito mais importante para Paulo era pregar o Evangelho
do que a sua própria vida. E se no processo, e se no ato de nação, no processo de pregar o evangelho, isso custasse a sua vida, ele disse: não tenho a minha vida por preciosa. Se para pregar o evangelho eu coloco a minha cabeça, pode arrancar. Entende agora, gente? Ele prega. Ele prega a palavra. Está aí no texto, Breno, Luiz, Aldino, Galdino e Aldino. Trocadilho aí, não dá? Aldino, Galdino. Aqui agora eu estou chamando ele de Aldino também, guerreirão. Só não chamei você de Galdino. Entenderam agora, gente? Entenderam porque esta igreja tem zelo pela palavra? Entenderam porque a nossa liturgia não é texto escolhido, mamãe disse que esse daqui é dentro de uma teologia bíblica. A liturgia do mês de fevereiro está pronta. Nós já fomos enviadas para o nosso ministério de divulgação. Toda ela preparada dentro do plano histórico redentivo de Deus. Porque cultuar a Deus também é recontar para a igreja o plano histórico redentivo de Deus. Já ouviram isso em Teologia do Culto Reformado? Quem já cursou isso? Está lá, ó. Liturgia é também recontar o plano histórico redentivo de Deus. Liturgiar é recontar o plano histórico redentivo de Deus. Entenderam porque muitas vezes no mesmo texto o liturgo lê um texto, aí dá uma paradazinha, aí canta, aí depois continua aquele texto? É porque aquele texto tem partes que apontam para o plano histórico redentivo. Deus como Criador e Santo, queda, redenção, consumação. O texto está lá trabalhando, explicitamente ou implicitamente, criação, aponta para Deus. Mas o texto também que está sendo lido aponta para a queda. Entendeu que todo domingo há um chamado para contrição e quebrantamento? Queda. Mas ao mesmo tempo, redenção. Um texto também é lido falando sobre a redenção em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, chama a igreja para olhar para o futuro, para olhar pelo para-brisa e tentar enxergar o futuro pela fé. Consumação. O sermão do domingo passado foi o quê? Apesar de, chegaremos lá. Apesar das lágrimas, chegaremos lá. Apocalipse 21. Apesar das dores, chegaremos lá. Apesar do luto, chegaremos lá. Porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso não é sensacionalismo, isso é Bíblia. Bíblia. Terceiro lugar, estou repetindo e estou gastando tempo só com os pontos que já trabalhamos aqui, mas é necessário. O que mais importou para Paulo? O que mais importa, importa mais do que a sua vida, importa cumprir o propósito de Deus, ainda que custe o conforto. Versículo 13, vamos lá, a partir do 13, importa cumprir o propósito, ainda que custe o meu conforto. Vamos lá? Toda a igreja? Era mais confortável Paulo ir de navio, por razões que a própria Bíblia diz, por razões diversas, uma delas a perseguição, mas a outra que ele queria também passar, encorajar discípulos, visitar lugares, pessoas. Propósito, meu irmão. Tudo aí é propósito. Paulo abre mão do conforto para cumprir o propósito de Deus. Vivemos numa geração onde o conforto se tornou ídolo. Não é que o nosso Deus seja masoquista, Ele também nos dá conforto. Ele também nos dá condição para comprar uma boa casa. Ele também nos dá condição para comprar um carro, um celular. Agora, muitas vezes, estamos transformando essas coisas em ídolos. O problema não é a bênção. O problema é quando transformamos as bênçãos que Deus dá em ídolos. Em ídolos. Esse é o problema. Então, Paulo disse, mas a minha vida... mais importa cumprir o propósito de Deus do que a minha própria vida. Mais importa. Entenderam agora? Quarto lugar,
Mais importa obedecer ao Espírito Santo, versículo 17 até o 23. Mais importa obedecer à direção do Espírito Santo do que confiar nas garantias das areias movediças dos homens. Mais importa confiar na direção do Espírito Santo. A partir do 17, vamos lá, gente. Consiga a leitura. Prossigam. Grife aí, ó. Impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Agora continue a leitura. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Opa, tem candidato aí? Tem algum candidato aí ao pastorado? Tem algum candidato aí? É claro, queridos, que o nosso Deus não tem o mesmo pé de sapato para todos. Ele tem propósitos também horizontais diversos. Mas tem um princípio aí que é para todos. Mais importante do que a minha vida é me submeter à direção do Espírito Santo. Ainda que a direção dele me encaminhe para a morte. Não é que ele tenha prazer na minha morte, mas muitas vezes a morte glorifica o Senhor. E daí para frente nós sabemos o que Paulo passou. O resultado encerra ele, segunda carta de Timóteo, sentença de morte e depois decapitado. Mas ele não foi decapitado, ele não encerrou a carreira como perdedor, ele encerrou como vencedor. 2 Timóteo 4 ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, pois a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a tantos quantos amam o Senhor Jesus Cristo. Para o mundo, terminou a carreira como derrotado, mas para os céus, como vitorioso, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mas, quinto lugar, e aí vai dar tempo, eu não vou exaustar vocês não, mas vai dar tempo. Quinto lugar, mais importante do que a vida é fidelidade a Deus. Mais importante do que a minha vida é ser fiel a Ele. Versículo 24 apenas, aí é o miolo, vamos lá. Mais importante do que a minha vida é ser fiel a Deus. Vamos lá, gente. Vocês estão entendendo? Aí é o miolo do capítulo, gente. Vocês estão entendendo? Paulo está dizendo, olha, mais importante do que a minha vida é ser fiel ao meu Deus. Se ser fiel a Ele vai custar a minha vida, aqui estou, Senhor, como libação. Libação era o vinho que era derramado no Antigo Testamento sobre a oferta, sobre o sacrifício que oferecia ao Senhor. Era um vinho que era derramado sobre o sacrifício que oferecia ao Senhor. Então, 2 Timóteo, Paulo diz para Timóteo, o tempo da minha partida é chegado. A ideia é, a âncora está sendo arrancada, a âncora vai ser tirada de onde está e a nau vai ser liberada. Ou seja, o tempo da minha partida é chegado. É uma linguagem náutica.
Eu irei puxar a âncora, Timóteo. Chegou a hora de puxar a âncora e soltar a nau, e soltar o navio. O tempo da minha partida é chegado. O que ele está dizendo é, e aí em seguida ele diz, olha, mas eu estou pronto para ser oferecido como libação ao Senhor. Entende, queridos? O homem que disse aí, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que, resumindo, paráfrase, eu seja fiel ao meu Deus. Eu seja fiel ao ministério que Ele me confiou. No mundo de hoje, fidelidade, integridade. E vai ser um tema que o presbítero César vai trabalhar aqui na quinta-feira 19. O exercício da integridade. Bota aí na sua agenda, hein? 19 de fevereiro, uma quinta-feira, tema que o presbítero César vai trabalhar aqui. O exercício da integridade. Eu vou botar lá, viu? O sermonário de fevereiro das quintas-feiras. Já botei o sermonário dos domingos do ano inteiro. Mas eu vou botar só de fevereiro também agora. Quinta-feira 19. Mas antes, o presbítero Moisés vai estar aqui no dia 12. Próxima quinta. Trabalhando o tema, o exercício do serviço. Olha que bênção. Depois do exercício do serviço, tem tudo a ver, presbítero amado. Aí chega o presbítero César, dia 19, o exercício da integridade. Aí dia 26, a última quinta-feira de fevereiro, um mês que passa rápido porque é curto, não é? O presbítero Clécio chega com o exercício da assiduidade na igreja. O que significa assiduidade? Presença, frequência contínua. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas aí domingo agora, dia 8 pela manhã, presbítero Clécio, classe de adultos e novos membros, o exercício da influência, Mateus 5, vai ser uma bênção. Aí domingo dia 15, provavelmente classe de adultos e catecúmenos, presbítero Humberto chega com o exercício do quebrantamento. Aqui acolá falta quebrantamento na gente, contrição. Aí no dia 22, pela manhã, chega o presbítero César novamente com o exercício da resistência ao mal. Vai ser bênção. Não? Bênção. Só que aí tem domingo à noite agora. Sermonário nosso. Já está, os temas já foram distribuídos com os guerreiros. Domingo à noite. Convida um amigo, convida um não crente, especialmente. Domingo à noite, Deus em missão. O nosso Deus é um Deus missionário. Presbítero Humberto, vai ser bênção do Senhor. Aí no dia 15 à noite, presbítero César. É tudo para a glória dele. Glória manifestada. E por aí vai. E aí chega o domingo 22 à noite, volta o presbítero Clécio. As embaixadas de Deus na terra. Uma igreja para todos os povos. Olha só, presbítero Moisés, que bênção. Tudo isso para que você possa fazer coro com Paulo. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Esse é só o começo, o sermonário 2026 está lá, já botei. Aí quando chegar em março, primeiro domingo de março, depois das férias, a gente chega aqui com Neemias. Tá. E o que eu tenho a ver com isso? Vai ser a série. Neemias. Como é que é o tema, pastor? Tá. E o que eu tenho a ver com isso? Já adiante, lê o livro todo de Neemias, porque fogo de Deus vai cair, vai aquecer mais no teu coração. Isso não é sensacionalismo, isso é poder de Deus. Quem diz para você que uma igreja reformada não tem poder de Deus, não entendeu ainda a teologia reformada. A verdadeira teologia reformada é maravilhosa, ela não apaga o Espírito, pelo contrário, Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Entende agora? Eu deixei vocês doidinhos com o sermonário agora de fevereiro, não foi? Quinta, domingo, não é para aquecer, é para que você venha, e você virá primeiro, porque o Supremo Pastor vai estar aqui como sempre esteve. Segundo, o culto para ser abençoado horizontalmente depende também de você. Ser tu uma bênção e coragem. Entende agora?
Queremos mais e mais uma igreja empolgada. 2026, todo mês ela é empolgada, apesar das lutas, das batalhas. Uma igreja entusiasmada, não em mim, mas nele, com ele e para a glória dele. Pastor, só fez repetir, a hora avançou. Agora a gente entra, o sexto. O que mais importa, disse Paulo, é mais importante do que a minha vida declarar todo o conselho de Deus. Versículo 25, vamos lá. Declarar todo o conselho de Deus. Aí aqui vai ser legal, talvez eu nem termine mesmo, só fique aí. Declarar todo o conselho de Deus. Aí aqui é maravilha. Aqui entra a nossa tradição reformada. Nosso sermonário a partir de março, nas quintas-feiras, vamos ter também um tema trabalhando o DNA da fé reformada. Mas uma fé reformada saudável, sem extremos. Nós zelamos pela fé reformada. Nós subscrevemos nosso símbolo de fé, Confissão de Fé do Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo. Usamos como subsídio as 3 formas de unidade das igrejas reformadas belga, Países Baixos. Quais são elas? Confissão belga, Catecismo de Heidelberg, Cândido. Não se perturbe, aguarde essa série, o DNA da fé reformada. Mas uma fé reformada saudável. Uma fé reformada que gera quebrantamento. E não cristãos arrogantes, que acham que conhece para humilhar, conhece para andar com o nariz empinado. Quanto mais você conhece a fé que nós apelidamos de reformado, mais quebrantado você deve ser achado. Mais humilde. Vamos ler o texto. Igreja, vamos lá. Vai dar tempo. Leia o texto comigo aí. Só até mesmo. Dependendo da tradução, todo o conselho de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aí? Eu não pratiquei seletividade pecaminosa. Eu fui informado pelo amado prefeito César que domingo passado foi trabalhado um tema maravilhoso para os jovens, nada, seletividade na obediência. Não foi, guerreirão? Obediência seletiva. Mesma coisa. Mas veja se nós não fazemos isso hoje, queridos. Não é não, Carlos? Obediência seletiva. Transformamos a palavra de Deus no self-service. Aquilo que agrada a gente levanta a bandeira. Aquilo que não agrada, esse tema um dia precisa ser trabalhado aqui com toda a igreja. Aguardem. Obediência seletiva. Quando ele falou para mim, eu amei. Isso, o Espírito Santo está comandando mesmo essa igreja. Todo o conselho de Deus. Entender agora, porque nós falamos em ortodoxia aqui, gente, não é simplesmente porque gostamos de palavras difíceis, é porque como teólogo bíblico sistemático, palavras resumem muita coisa. Ortodoxia significa o quê, Laís? Doutrina correta. Quando perguntarem por aí, Laís, você é presbiteriana, sou. Escuto direto falar em ortodoxia. Assim, mulher. Ô, amiga. Já perguntaram? Pronto, aí você diz, doutrina, entendeu, Rafa? Doutrina correta, a minha igreja zela pela palavra. Ortopraxia, Mateus. Mateus, o que é ortopraxia? Aí Mateus responde, eita, garoto precioso. Aí pergunta ao Carlos, e ortopatia? Sentimentos corretos. Carlos falou com a mente, ó. Isso, pastor. Ainda apontou para Marlene, aí fez assim, ó, dando meta a Marlene, né? Porque ela está certo, Carlos. Na verdade ele sabe, porque Marlene é que é a porta-voz, cada um com o seu jeitinho. O presbítero Moisés falou aqui, gente, tem um que é introvertido, tem outro que é extrovertido. Ainda bem que não somos iguais. Seria horrível se fôssemos todo mundo iguais na personalidade, né? Seria um mundo horrível. Se o mundo fosse feito só de Paulo, hein? Misericórdia. Mas também se fosse feito, guerreiro, só de Barnabé, a casa caía. Ou não, presbítero Manuel? Cairia. Por isso precisamos de Barnabé. Precisamos de Paulo. Precisamos de um Juninho. Esse sorriso de acolhedor.
Não que os outros não sejam. Também. Precisamos de um Venâncio? Também. Paulinho? Também. Mas precisamos de quem? Qual é o diácono aí mais? Luciano. Entende agora? E o Ronielso. Beleza, gente? Todo o conselho de Deus, ortodoxia. Todo o conselho de Deus, ortopraxia e ortopatia. Vamos lá, sétimo, vai dar tempo, eu quero encerrar. Às 21 horas e 20 minutos, para não exaustar vocês. A ideia é essa mesmo. Sétimo, muito mais importante do que a minha vida é cuidar do rebanho do Senhor, Paulo está dizendo. Ele agora manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E ele resume, muito mais importante do que a vida de vocês, do que a minha vida, é que vocês cuidem da noiva do Cordeiro. Ei, vocês foram levantados para cuidarem da noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro é feita de gente que tem rosto, como o Carlos tem, como Érica tem, não é não, Davi? Gente que tem rosto, Marília, Victor. Vamos ler o texto aí agora? Versículo 28, vamos lá. Numa das quintas-feiras aí, a gente vamos ficar aqui, o colégio pastoral aqui no meio. Vamos chamar até os presbíteros em disponibilidade. Não precisa ser eleito para ser respeitado e abençoar a igreja, não. Com a experiência de vocês. Não precisa estar em exercício. E vocês vão orar por nós. Meus irmãos, dei graças ao Senhor pelo vosso colégio pastoral, pelos vossos presbíteros, e orem. Ensinar as crianças aqui, ó, não tem aquele momento aqui das crianças? Pegar uma mais que tem aquele ladozinho assim e botar para orar pelo pastor da igreja, pelos presbíteros. Ensinar a criança a importância de olhar para o seu pastor, para o seu presbítero e dizer: eu amo o meu presbítero, eu amo o meu diácono. Cultura da honra saudável e não o que é praticado por aí. A cultura da honra por aí, às vezes, é a extorsão do membro, né? É extorsão. O cara chegou, me disseram que um cara chegou uma vez, um pastor, que ele sonhou que ganharia uma moto BMW da igreja. E aí descobriram que, na verdade, ele induziu a igreja a comprar uma moto BMW para ele. Misericórdia, né? Agora eu não vou rejeitar, não, viu? Um carro novo também não rejeito, não. É só para brincar, gente. Como a gente tem a capacidade de manipular, não é? Queridos, ó, Paulo disse, mais importante do que a minha vida é cuidar da noiva do Cordeiro. Queridos, prestem bem atenção. Nós não estamos aqui de brincadeira, não, queridos. É pesado, é um prazer pastorear, mas é de uma responsabilidade, Miguel. Nós estamos cuidando da noiva do Cordeiro. Ele tem ciúme dela. Ele tem ciúme dela, Guilherme. Às vezes eu estou em casa preparando o sermão, aí eu olho para a biblioteca, aí eu olho para mim, eu olho para o texto que eu estou construindo, eu trabalho mais com esqueleto, eu não faço esboço integral. Cada um com seu perfil. Aí eu volto a olhar de novo, eu digo, meu Deus do céu, que responsabilidade cuidar do teu rebanho. Aí vou lembrando de uma ovelha, hoje eu lembrei do Ives. Aí peguei meu telefone e digo, Ives, que liguei mesmo. Como é que está aí, papaizão? Ganhou, tá com um filho novo, né? Ô, meu pastor, que saudade, eu estou com uma saudade da igreja, porque agora os médicos estão dando quase um ano para as crianças. Não é o caso de Esther, não, Esther ainda é novinha, ainda nasceu recentemente. Uma coisa linda, mandou uma foto para mim, eu posso postar, gente, quando eu postar uma foto ali, eu pedi permissão, viu? Para você não achar que eu sou assim irresponsável, não. Não confunda esse meu jeitão ousado com irresponsabilidade, não. Coisa linda, viu lá? Ives, como é que você está, Ives? Entenderam? Como é que você está, Ives? Esther, está bem, pastor, saudade da igreja. Olha que coisa linda, gente, saudade da... Mas é que eu quero abrir aqui um parênteses. Não fale para ninguém, nem no corredor. Quem sabia aqui que Esther tinha ganhado o bebê? Não, me levanta não a mão, não. É só reflexão. E quem já ligou dos homens uma mensagem para o Ives?
Levanta a mão não, homem. Entenderam? Agora, quando você ligar, você diz assim: eu estou ligando como representante da primeira igreja presbiteriana. Entende agora? Porque tem gente que faz assim também. Presbítero Manuel, liga, mas para depois chegar dizendo: eu liguei. Você não ligou. Não faça isso, meu irmão. O que você fizer com a mão esquerda, esconde da mão e compartilhe, mas compartilhe. Até as coisas boas, por conta do pecado, a gente pode transformar no mal. Eita, vamos lá, queridos. Importa cuidar do rebanho. 8º lugar, muito mais importante do que a minha vida é confiar na graça. Versículo 32, é confiar na graça. Na graça. Graça não é um ente separado de Deus. O que ele está dizendo é confiar em Deus. Graça é Deus se dirigindo sempre, é Deus vindo em nossa direção com frequência. Graça é Deus conosco, gente. Graça é Deus. Graça não é um ente separado de Deus. Graça é Deus conosco. Vamos ler o texto, 32, versículo 32, vamos lá. 32, vamos lá, leia a igreja. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Graça, nós usufruímos da graça salvadora e nós usufruímos da graça capacitadora. Paulo diz: olha, eu entrego vocês a graça. Gente, coisa linda de ver agora para encerrar. Então, mais importante do que a minha vida é a graça de Deus comigo. Nono lugar, mais importante do que a minha vida é a integridade. E aqui eu só vou ler um texto, porque no dia 19, o presbiteriano vai trabalhar aqui esse tema e vai ser uma bênção. Só quero ler, versículo 33 a 35. Mais importante do que a minha vida é a integridade diante de Deus e diante dos homens. Vamos lá, igreja, 33 ao 35. Vai, tá bom, já entendeu agora? Ele está dizendo para os presbíteros: de ninguém cobiceis, mas vai ficar incompleto. Prossigam a leitura, prossigam. Entendeu, Galdino? Vamos lá? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Louvado seja o Senhor. Muito mais importante do que a minha vida é a integridade diante de Deus, diante dos homens. Gente, como é bom quando a sua palavra tem mais valor do que um cheque. Quando a sua palavra tem mais valor do que a autenticação no cartório. Porque está em crise hoje. É sim, sim, não, não. E se for preciso recuar, reconhece que recuou. Por último, 10º lugar, e aqui a gente encerra, para você ir comer e dormir. Ah, queridos, é muito mais importante amar do que desprezar. Paulo está dizendo que é muito mais importante do que sua vida é amar. Agora veja como esse texto se encerra aí. Leia agora. Leiam comigo aí o versículo 36, gente. Vejam como é que vai se encerrar agora o discurso e a relação de Paulo com os presbíteros. Vamos lá, gente. Toda a igreja. Ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Que relação. Vamos lá, queridos. Então houve grande pranto entre todos. E abraçando Paulo. Ali, tá bom aí. Eu imagino a mente de alguns cristãos no século XXI, por esse Brasil afora, vendo uma cena dessa, de alguns irmãos abraçados com o seu presbítero e dando um beijo nele, abraçando. Algumas mentes doentias por esse Brasil afora diriam o quê? Não, seja sincero, gente, aqui não tem gente com mente assim não. Tem? Diga aí, tem não, pastor. Vocês ficaram calados, foi?
Tem não, pastor? Mas vigia, meu irmãozinho, porque eu mesmo tenho capacidade de ser isso, de fazer o contrário. Mas o que diriam? O que diria dessa cena? Isso é um bando de presbíteros, o quê? É com B. Hã? Como diz minha mãe, valei-me. Não, querido, não, poderia ser bajuladores, misericórdia, guerreirão. Bajuladores. A mente, Carlos, é a mente. Ó, Senhor, abençoa a mente dos irmãos. E a minha também. Ó, chamaria ou não chamaria o guerreiro? Agora chega aqui, Guilherme, eu já encerro. Chega aqui, Galdino. Chega aqui, presbítero César. Chega aqui, meu querido. Chega aqui, Manuel. Os presbíteros estão aqui. Chega aqui, os presbíteros. Chegue. Chega aqui, o Avelino. Ô, Guilherme, chega aqui, Guilherme. Bora. Abraça esses presbíteros e dê um beijo na testa deles. Vai, sério mesmo. Abracem. Isso, um beijo. Foi isso que eles fizeram com lágrimas nos olhos, gente. Foi isso que eles fizeram. Uma igreja que ama verdadeiramente, Vanberto. Uma igreja que ama, Felipe, que ama, mas não ama só de palavras. Ela ama com ações. É isso. Não fique com vergonha, não. Por conta justamente desse outro B, a gente vai ficando com vergonha. Pois eu abraço mesmo. E depois que eu li o livro há 10 anos de Hernando Dias Lopes, Paixão no Ministério, e tem um capítulo que ele narra: pastor, tudo é puro para os puros, abrace o seu rebanho, expresse carinho. Eu já fazia isso há muito tempo, Deus seja louvado. Mas não é só pastor, presbítero com ovelha, não. Você também, claro, irmão, tem irmãos que têm o seu jeitinho. Você percebe. Não é porque ele é menos sensível que você. Pode ser um abraço, pode ser um beijo na testa, mas pode ser um aperto de mão e ser tu uma bênção e coragem. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Que o Senhor nos ajude. Tudo isso importa mais do que a nossa vida. Isso é perder para ganhar. E quem perde sempre ganha com Jesus Cristo. Mas quem ganha com o mundo vai perder pesadamente com Jesus Cristo. Cleoma, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. A igreja diz...